Vamos voltando. Acho que agora vai, gente. Vamos ver se a Ana volta. Ana? Oi, eu tô aqui. Eu tô aqui. Mulher, não aparece seu rosto, você acredita? Ave Maria, Ave gente. Maria, Peraí, vamos gente. tentar Peraí, de vamos outra tentar Vê de se, forma. outra forma. vê Não se é você tá virado possível. pra cá. Possível. Tá Tô, vendo que não tô, aparece seu Tô, rosto? tô vendo você Será que a Tô novamente. gente vendo você faz assim, novamente. só de áudio? Não, a gente vai Poxa, muito resolver. Não, a ruim. gente vai resolver. Não tem essa de, Não tem essa de, de ficar com o que tá. Se a de gente ficar com o pode que melhorar, a tá. gente Se a gente vai pode melhorar. melhorar, a gente vai melhorar. E Ó, a ó, Drica vamos tá lá. falando, Carol, deixa eu ajudar, meninas. Drica, então deixa eu tentar ajudar. Tá dando muito eco. Ela tá dizendo que tá dando muito eco, Ana. Eu vou mudar de novo Por de quê? Vou mudar lugar. de novo de lugar. Muito eco. Ela tá dizendo... Peraí que eu vou sair, Peraí que eu vou e vou sair, entrar pelo celular, vou pelo entrar pelo computador. Vamos celular, ver. pelo computador, vamos ver. Tá, beijo, beijo. Vocês me ouvem bem? Então eu vou dar conta disso aqui. Do meu lugar. E depois a gente vem com a Ana. Pode ser? Vocês topam assim? Eu falar desse lugar aqui? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Por que eu escolhi? Então, eu já falei um pouco sobre a importância de dar créditos, né? A relação... a relação... Ela tá tentando entrar de novo, gente. Acho que não vai rolar, hein? Ok. Então, ela recusou. Vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre a importância da gente estabelecer uma relação de consciência com... Ana, eu tô tentando, mas não tá dando, irmã. Não tá dando. Poxa. Vamos que vamos. Ana, eu te chamo, mas não vai. Tá vendo? Ó, te chamo direitinho, aí aparece aguardando Ana Minuto. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ana, eu te chamo, mas Ana, eu te chamo, mas não vai. Ana, eu tô me ouvindo aí. Eu vou botar um fone. Tá vendo? Ó, chamo. Seu celular tá com delay. Mas que esquisito, gente. Isso nunca aconteceu. Pronto, vocês me ouvem aí? Continuam me ouvindo. Eu botei o fone aqui. Oi, gente, saudade. Bom, vou continuar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu não tô com caixa de som ligada, não, gente. Agora continua não aparecendo eu, né? Ana, Oi. ela nem ouve agora. Ouço. Tô te ouvindo. Ótimo. Mas agora a Ana nem me ouve, eu acho. Vamos aqui, então. Que coisa linda. Vamos aqui, então. Ana, vai interagindo por aqui. Pra gente, qualquer coisa que você quiser, você escreve e a gente vai lendo, então. Então, algumas coisas que existem dentro da perspectiva da lente sistêmica são algumas leis, umas leis que eu queria abordar com a Ana, que eu não vou abordar aqui, eu vou acreditar que a gente vai conseguir refazer essa live
ou a gente faz uma gravação no Zoom e depois a gente publica aqui no IGTV. Mas eu gostaria, então, de estabelecer uma relação honesta de reflexão. O que eu quis com essa temática, né? Que é a temática da energia masculina e feminina. Eu acabei de dar um curso online, que foi o primeiro curso online da Ioni. Inclusive, hoje eu concluo, né, o processo de entrega do material que falta, de suporte de material de apoio. E a questão sistêmica foi muito, muito, muito forte. Carol, o que é questão sistêmica? Os impactos da linhagem paterna e materna apareceram de uma maneira assim que eu já esperava, mas eu sinto que por conta desse momento que a gente está vivendo, né, essa conjuntura que é política, que é econômica, mas que também é emocional, e eu tranquilamente não me eximo de dizer que é espiritual. Então, o que acontece? Nessas aulas, eu comecei a entender que eu estava no caminho certo, né, de trilhar uma investigação, uma observação da psicossomatização das questões femininas, né, uma mulher que é filha de alguém que tem mioma, que é filha da filha de alguém que tem mioma, e ela tem mioma também, uma mulher, uma pessoa, né, que tem ovário policístico, a mãe tem ovário policístico, a avó tirou o útero, e assim sucessivamente. Então, eu fui entendendo, né, nessa investigação sistêmica, nessa investigação sobre através da terapia menstrual, que havia algo que conecta a experiência da mãe, das mulheres da família, com a experiência da pessoa no tempo presente. Isso, para mim, foi uma das coisas, assim, que mais tem me ajudado a fazer uma investigação holística. E o que é holístico? Holístico é integral. Holístico é a busca pela análise completa. Saudade, Carol! A busca pela análise completa. Então, nesse curso, isso ficou muito evidente, né? As irmãs entraram para fazer um mapeamento, né, da sua capacidade cíclica através do ciclo menstrual, da criatividade, da produtividade, mas, certamente, ao longo do processo, o que aconteceu? A gente viu que a cada fase do ciclo, a gente tem memórias da infância, a gente tem a dimensão e o impacto da presença ou da ausência paterna, da presença ou da ausência materna, da superproteção ou do abandono, várias cargas que são psicossomatizadas pelo corpo, mas que nem sempre a gente consegue visualizar em um tipo de face-to-face, né, sessão, consulta, enfim, em que só a questão seja tratada. Ah, você está com endometriose? Faz vaporização, toma tal erva, ou na medicina alopática, toma tal remédio, ou vamos fazer uma cirurgia. Existe algo que está mais para trás, ou existe algo que está mais no pavimento, né? Na base, nas raízes dessa psicossomatização, nas raízes dessa elaboração orgânica. E então, a lente sistêmica que eu trouxe hoje, chamando Ana Minuto, que eu vou tentar mais uma vez trazê-la, é sobre isso, sabe? É sobre o quanto é importante a gente construir uma elaboração holística. Holístico não é místico, holístico é integral, sobre a nossa experiência no mundo, sobre a nossa experiência de ser e estar. E parece que no tempo contemporâneo a gente nasceu grande, né? A gente já nasceu no Instagram, no Facebook. A gente esquece que a gente tem uma raiz, uma linhagem, com fortalezas e desafios próprios particulares. E que a gente também é herdeiro dessas fortalezas e desses desafios. A grande questão, que é o que eu quero muito que a Ana Minuto traga para a gente na melhor condição, no melhor momento, com toda a beleza dela, é que essas heranças, elas não são maldições. Essas heranças, elas não são fardo, elas não são um tratado de escravidão em relação a algo que foi feito em outro momento da história da nossa linhagem. A gente pode fazer diferente, a gente pode transcender,
A gente pode fazer mais um pouquinho, fazer um pouco fora daquilo que tem sido feito pela tradição ou pelos valores da família. Carol, o que você está querendo dizer exatamente? Por exemplo, uma coisa que apareceu no curso e que eu vou trazer aqui para vocês. Às vezes, a gente tem uma experiência que é a seguinte, frases do tipo, as mulheres da nossa família não dão sorte nas relações. As mulheres da nossa família nasceram para ser traída. Todas nós fomos traídas, uma hora você vai ser também. Isso não vai ser diferente com você. Essa é uma crença, um valor que diz respeito à trajetória e história dessas mulheres da sua família. E não é sobre você. Você escolhe se vai ser sobre você. Isso faz sentido para vocês? Esse acordo, esse tratado que a gente chama de igualdade sistêmica tem a ver com a forma com que você vai lidar com essa tradição que foi instituída pela dor, mas que você não precisa seguir esse padrão vibracional, esse padrão de crença, esse padrão de... Não precisa. Entende? Então, esse momento histórico que a gente está vivendo, né? A gente é contemporâneas e contemporâneos de um tempo muito especial, em que a gente está tendo a oportunidade de olhar para nossas linhagens paternas e maternas, com tudo que elas têm de dores e delícias, e escolher o que a gente vai fazer dessa experiência. Sabe? Se a nossa história, vamos racializar aqui, porque a Ioni também é esse lugar político. Então, a gente tem, né, nós, pessoas pretas, pessoas afrodescendentes, pessoas negras, aí, com essa polêmica toda, o que você se identificar, né, que não é euro-referenciado, que é diaspórico. Imagina que a gente era, há 5 ou 6 gerações atrás, mercadoria. Imagina que há 5, 6 gerações atrás, a gente era coisa, a gente não era... a nossa humanidade não era reconhecida nem pela instituição de educação, nem pelas instituições de saúde, nem pelas instituições jurídicas, a gente era coisa. Então, faz pouquíssimo tempo que em diáspora a gente tem uma memória coletiva, sólida, convicta em relação a várias questões. Ao direito de ser feliz, ao merecimento de amar e ser amado, ao merecimento de ter abundância e fartura, ao merecimento de ser próspero. Por quê? Porque a gente ficou 300 e tantos anos vivendo sob a égide cativa, da humilhação, da dor, de uma série de outras cargas. Então, como agora a gente vai olhar para a nossa linhagem e receber as bênçãos dessa linhagem, mas fazendo o quê? Um exercício muito profundo de olhar que essa linhagem deu o que ela podia. Talvez o nosso avô ou o nosso bisavô não tivesse tido a oportunidade de ser amado como ele gostaria ou como a gente conhece a oportunidade de amar hoje. A nossa bisavó talvez não tenha tido a oportunidade de viver uma experiência de afeto, de carinho enquanto mulher. Porque tem uma memória muito forte ainda nas nossas linhagens, nas nossas famílias, que diz respeito a um inconsciente coletivo muito sério, de dor, de humilhação, de escravidão. Carol, e agora? O que a gente faz com esse peso? A gente escolhe fazer diferente. Ai, meu primo tá aqui, gente, ó, falando de família, é a primeira vez que meu primo aparece na live aqui na Ioni. Vejam só, tá vendo? Isso aqui é sistema família. Amo você também, Dan. Ó, é família do meu pai, esse lado aí. Então, é sobre isso. Como que a gente estabelece como escolha o que os nossos antepassados, ancestrais, o que a nossa linhagem viva experimentou, não precisa ser uma tradição. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é assim que a gente tem que se comportar, né? Eu sinto que nas nossas linhagens tem muita coisa que é padrão. Oi, Ana, eu tô tentando, eu faço isso, mas eu acho que você nem vê. Ó, eu vou tentar mais uma vez, gente, trazer a Ana. Aí fica aguardando Ana minuto.
e não acontece nada. Ana, você tá aí? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai, tá vendo? Não tá me ouvindo? Tem algum problema. Eu tô trazendo essa série de reflexões que é pra gente aprofundar o assunto. A gente vai fazer de novo. E vai dar super certo. Vai dar super certo, Ana. Não fica angustiada, não. A maquiagem que você fez, a gente vai gravar um Zoom, vou fazer entrevista e prometo que boto aqui no IGTV. Então, estou ouvindo ela. Ah, você consegue ouvir a Ana? Mas eu não consigo ouvir a Ana. Eita, então eu vou tirar meu fone, talvez. Peraí. Ana! Deixa eu ver. Ana, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo também. Vamos Ótimo. fazer sem imagem? E aí a gente faz com áudio? Sem problemas. Sem problemas. Ótimo. Então, só para concluir, eu já vou passar toda a bola para Ana. É sobre isso, o quanto que a nossa linhagem ela pode ser a nossa base e não o nosso teto. Essa é a grande sacada, sabe? O que eu tenho para dizer e para repassar essa bola aqui para Ana agora é a nossa linhagem, as experiências da nossa linhagem, as experiências históricas da nossa linhagem, as experiências ancestrais da nossa linhagem, elas são experiências que podem estar nas nossas vidas como base e não como teto, tá bom? A gente são de completa lucidez em relação a uma outra questão. O que é meu e o que é do outro. O que é meu e o que é da minha mãe. O que é meu e o que é do meu pai. E se pesar, se for dolorido e se não for meu, eu posso escolher fazer diferente. E eu quero muito que a Ana fale pra gente como a gente escolhe fazer diferente, Ana. Por favor. Olá, queridos e queridas. Olha, eu tô fazendo live acho que mais ou menos um ano. Nunca aconteceu isso, a primeira vez, mas vamos que vamos. O samba não pode parar. Primeira pergunta que eu acredito que a gente precisa fazer para nós é: qual é o direito que eu tenho de sentir? Qual é o direito que eu tenho de sentir emoção? Você trouxe um pouco do histórico nosso de 400 anos atrás, e neste histórico diziam para a gente que a gente não tinha o direito de pensar, não tinha o direito de amar e não tinha o direito de sentir. Automaticamente, nós repetimos esse ponto de vista através das ações, dos sentimentos, pensamentos e muito mais que isso, como eu me relaciono com o outro. Temos que ter uma clareza que nós somos um conjunto de repetições. E essa repetição, ela acontece mental, emocional, material e até em nível DNA. Então, quando a gente entende que nós somos 50% pai, que nós somos 50% mãe, nós já damos o primeiro salto, né? Que a gente diz nas nossas terapias salto quântico, que é entender que você não é só você, que você é um acúmulo de conhecimentos, de histórias, de referências, de verdades, de cultura, e que se você não for capaz de receber isso com amor, dificilmente você vai reproduzir a energia, a força e a inteligência desse sistema. Quando nós chegamos aqui, principalmente nós que temos 30, 40 anos, eu tenho 20, né? Mas as pessoas que têm 40, que têm 30, a gente reproduz uma coisa que é muito forte em nós. Primeiro, de que nós não somos amigos entre nós, o que é uma mentira. Foi ensinado pra gente que nós não poderíamos ser amigos. E mesmo que nós não fôssemos, está tudo bem. A gente tem o direito de gostar e não das pessoas, e isso também é sistêmico. Quando a gente fala que a gente quer ser amado, que a gente precisa ser... Ontem, vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma live não, um vídeo de 2 ou 3 minutos, e uma pessoa me mandou uma mensagem no inbox. Nossa, Ana,
eu não... Nossa, como você é boa, você consegue participar, parará. Falei assim, então, você não sabe que nem é todos os dias que eu tô a fim de fazer vídeo, que não é todos os dias que eu tô a fim de escrever, que não é todos os dias, mas os brancos estão andando e eu não posso parar. Então, o quanto nós permitimos que o outro nos pare, porque queremos contar uma história ou repetir uma história para se fazer parte de um sistema. E o que é o sistema? É um conjunto de pessoas que vieram antes de você. Logo, você é pequeno e eles são grandes. Quando nós entendemos que os nossos pais são maiores que nós, não é porque a gente fez faculdade, que a gente foi para o exterior, que a gente é terapeuta, que nós somos melhores que nossos pais. Muito pelo contrário. Nós estamos para aprender com eles. E eu digo sempre, se um ancestral meu conseguiu passar 2, 3 meses dentro de um barco, sem comer, sem beber, sem dormir, sendo maltratado, e me trouxe até aqui, ele precisa ser honrado a todo o momento, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Então, quando a gente reconhece pai e mãe, esse 50-50, nós reconhecemos que somos menores, quer dizer, os nossos pais são os detentores de todo o conhecimento e nós temos que tomar para nós todo o conhecimento deles. Depois entendemos que se somos 50-50, somos masculino e feminino, logo essas duas energias precisam ser organizadas dentro de mim para que eu possa dar o meu inteiro, porque quando eu dou só mãe, quando eu dou só pai, eu estou dando metade de mim. E quando a gente entra no relacionamento, nós damos metade da gente quando a gente acredita que só a mãe é a linda, é a maravilhosa, e esquecemos que existe um pai que nos proporcionou vida até aqui. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender o que é 50-50. 50 mãe, 50 pai, o que eu faço com isso? Que essa pergunta que eu vou fazer, eu vou querer repetir o histórico da minha mãe, e aí, gente, repetir o histórico é possível, você reconhecer e repetir sim, desde que ele faça bem para você. Senão, você tem o direito e o dever de honrar os seus pais, sendo próspero, sendo abundante, conquistando o que você acredita que é possível. Então, vou dar um exemplo muito simples. Isso que você está falando, Ana, bem rapidinho, eu vou dar um exemplo. Aqui eu sou terapeuta menstrual e terapeuta em ciclicidade masculina, embora eu não fale muito aqui, porque a página tem uma majoritária de mulheres. E uma das coisas que as mulheres sempre trazem quando elas lembram, a minha mãe, né? Eu passei 9 meses na barriga da minha mãe. Mas organicamente, a gente fica 3 meses, 72 dias em média, ali no saco escrotal do nosso pai, no sistema reprodutivo masculino. Então, a gente primeiro fica no sistema reprodutivo masculino um tempo, em média 3 meses, fazendo todo passando por cada órgão do sistema reprodutivo masculino, para aí então a gente ser transmitido, né, a partir da energia sexual, para o corpo orgânico da mulher, para ser fecundado. Então, a nossa experiência, ela tá ali, naquela energia masculina, naquela energia paterna, naquele corpo, com aquelas emoções, com tudo aquilo que aquele corpo está vivendo ao longo desses 3 meses em que eu estou sendo constituída com semente, né? Então, é muito essa do 50%, 50%, nem sempre é visível aos olhos, né, comuns, o quanto a gente passa um tempo também dentro do nosso pai, sentindo as emoções dele, vivendo com ele, sendo fortalecido como energia por ele, porque sem a energia paterna, sem a energia masculina, a gente não consegue disputar com 1 milhão de espermatozoides o útero da nossa mãe. E quem dá essa força pra gente é o nosso pai. Então, trazer um pouco dessa perspectiva da terapia menstrual e da terapia cíclica, da ciclicidade masculina, para a elaboração sistêmica e o quanto que aqui eu busco fazer essa confluência de informações. Mas é só para elucidar mesmo. Ana, segue o barco. Sim, e tem uma coisa que a constelação diz muito, que é a seguinte: a única responsabilidade do seu pai e da sua mãe é te trazer vida. O resto não é problema deles.
E aí, o que a gente quer dos pais? A gente quer casa, comida, carro novo, quer a faculdade paga, quer que eles escolham também a mulher e o homem que a gente vai casar, quer que eles paguem esse casamento. Ainda se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é deles. Nós não conseguimos enxergar o quanto eles são potentes pelo fato de me permitir estar aqui. Me permitir ter uma vivência na Terra e a partir daí me tornar uma pessoa melhor através dessa vivência. Precisa ficar muito escurecido que ninguém dá o que não tem. Então não adianta eu querer exigir da minha mãe, que foi uma pessoa, no meu caso não, mas trazer outros exemplos, mães que trabalhavam 20, 24 horas para cuidar dos filhos dos outros, para ter os seus, o que ela vai pensar em manter essa pessoa viva? Ela não sabe o que é carinho, ela não sabe o que é amor, ou ela sabe e ela dá de uma outra forma. Por exemplo, a minha avó era uma exímia cozinheira. Você quer deixar uma pessoa feliz como cozinheira, é você comer o que ela faz com muito amor e carinho. Isso é o que ela tinha de dar de amor. Então nós precisamos observar qual o amor que os nossos pais sempre deram da forma deles e a gente sempre negativou dizendo que não era suficiente. E a pergunta que a gente tem que fazer, o que é suficiente? Se eu não sei o que é suficiente para mim, logo eu não vou saber o que é suficiente para o outro. E quando a gente fala de tomar dos nossos pais as energias que nos ajudam a dar conta, que nem, por exemplo, as pessoas sentem muito peso quando elas fazem constelação, elas se sentem muito pesadas, carregando muita coisa. Na maioria dos casos é porque elas tomaram o lugar dos pais. Sim. Na maioria das vezes, elas se colocam no lugar de cuidar do pai, de cuidar da mãe, de pagar todas as contas da casa e colocam os pais, que muitas vezes têm condições sim de trabalhar, têm condições sim de ajudar, como um bebê. E aí troca-se o papel. E aí, gente, o sistema vai pesar mesmo. Não existe milagre. Existe a vida, como a Carol diz, ela é cíclica. E é isso. O quanto eu estou honrando meu pai e minha mãe a ponto de aceitar o que vem deles, positivo ou não. E se eu não gosto desse positivo, desse que não é tão bom, o que eu vou fazer com isso? Então, vou dar um exemplo. Minha mãe sempre foi uma ativista social fantástica. Minha mãe era muito, muito foda, assim. Sou apaixonada pela minha mãe. Mas minha mãe tinha uma coisa que ela não falava. Então, você não via minha mãe brigando, você não via minha mãe reclamando. Só que isso, na minha visão, gerava para ela um estresse. Tanto é que minha mãe morreu super nova, 58 anos de câncer. Eu entendo que era uma forma dela lidar com o mundo, mas mesmo porque ela passou anos sendo silenciada, né? Porque há 40 anos atrás... Ixi, falei a idade. Há 40 anos atrás, o que era uma mulher preta com 3 filhos... sozinha, ou sozinha morando na casa dos pais. Quer dizer, muitas vezes ela teve que silenciar até para se manter-se segura naquele ambiente. E é uma coisa que eu decidi não repetir. Só que quando eu decidi não repetir, eu também era muito feroz. Então eu falava, não queria nem saber, falava o que eu queria, na hora que eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria, sempre querendo ajudar os outros, mas eu era muito feroz. E isso acabava magoando as pessoas. Então eu tive que fazer toda uma reprogramação mental e espiritual e até mesmo financeira para conseguir me relacionar com as pessoas de uma forma mais positiva, que eu continuasse falando o que eu acredito, que eu continuasse falando a minha verdade, mas de uma forma que não judiasse da outra pessoa e continuar falando. Então, eu peguei tudo que a minha mãe tinha. Minha mãe... Pode falar. Não, pode concluir. Era só para falar um pouco... que eu acho que, na verdade, eu vou falar e você acho que não vai interferir na sua linha de raciocínio. O quanto eu observo, né, que o ódio, a raiva, o que você está trazendo como feroz, toma consciência, assim, quando não é uma consciência orientada pela terapia, por uma lente sistêmica, é uma tomada de consciência um pouco emocional, e um emocional tendendo para o ódio, para a raiva, porque também é uma fração de amor, né? Então, eu não vou fazer o que a minha mãe fez. Então, se a minha mãe foi, na minha lente, passiva ou silenciosa, eu, de maneira raivosa, exacerbo tudo que ela não fez
compensando aquilo que ela não fez na minha prática e experiência de vida agora. E aí eu me machuco, eu machuco o meu entorno, e gasto muito mais energia do que se eu tivesse feito isso pedindo ajuda de maneira orientada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você conseguiu, como que você conheceu, no sentido de essas ferramentas de depurar, de lapidar a sua forma, elas foram acontecendo como? Primeiro, é o que eu vou voltar a falar. Minha mãe era muito foda e minha mãe era uma pessoa que sempre incentivava o questionamento. Por quê? Como? Onde? Ah, mas porque eu quero fazer isso, isso, isso. Tá bom, a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade também é sua. Então, uma coisa que minha mãe sempre trouxe pra gente foi a questão da autorresponsabilidade. O quanto eu sou responsável pelo que acontece comigo, seja pensamento, sentimento ou ação. Então, desde sempre, desde criança, ela nos direcionou a tomar decisões, sempre. E você olhar porque você não gosta, também é uma decisão. Você parar de procrastinar, também é uma decisão. Você parar de culpar quem veio antes de você, também é a decisão. Você parar de dar desculpas, também é uma decisão. Então, eu e minhas irmãs somos extremamente ativas. A gente vai lá e toma decisão. Pode ser que não seja até a melhor decisão naquele momento, mas a gente vai lá e toma essa decisão. A gente sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou com ONGs, né? Então a vida toda a gente teve ONG e tal. Só que quando eu ia para a ONG, eu ajudava, mas eu sentia uma dor, que eu não sabia dizer o que era, porque me deixava irritada você só ajudar as pessoas e as pessoas não crescerem, não aprenderem com isso. Porque há 20, 30 anos atrás, as ONGs que faziam todo esse movimento hoje que dizem que é impacto social, né? A gente já fazia isso sem grana e fazia, isso me trazia uma dor. Então, como é que o ser humano ele toma decisões? Ou ele toma decisão pela dor, ou ele toma decisão pelo prazer. Esses são os dois momentos. E eu tomei a decisão pela dor. Eu sentia muita dor de ver aquela situação, de só ajudar, dar, mas não conseguia criar aquele pensamento de autorresponsabilidade e o que eu posso fazer além do que eu tenho hoje. A partir daí eu fui para a área de tecnologia, então eu sou da tecnologia, sou formada e pós-graduada nessa área, trabalhei muitos anos nessa área, saí do terceiro setor, e aí quando você tem uma missão que você sabe qual é, mas você não quer dar conta dela, vem o universo e te lembra que você tem responsabilidades. E aí em 2012 minha mãe faleceu, e aí a ONG ficou lá jogada, eu falei, meu Deus, e agora eu fico com a ONG, vou trabalhar, fico com a ONG, vou trabalhar, fico com a ONG, vou trabalhar. E aí resolvi ficar com a ONG. Voltei para a ONG, então fiquei alguns anos na ONG, ajudando a ONG, mas aí resolvi voltar para o mercado de trabalho. E falei, vou voltar para o mercado de trabalho, porque não dá para viver com pouco dinheiro, para lá. Tá bom, voltei para o mercado de trabalho já não era mais o que eu queria. E aí começou uma outra dor. Falei, cara, tem que resolver isso. Não posso começar a fazer escolhas só baseado nesse estresse. E eu fui fazer um curso de coaching. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era coaching, era uma fortuna. Mas eu falei, não tenho ninguém para cuidar, não tenho filho, não tenho criança, vou para cima. Fiz o curso de coaching e foi ele que mudou a minha percepção de mundo. Mas isso só aconteceu porque eu tive a coragem, fui autorresponsável o suficiente para tomar uma decisão. Eu podia culpar minha mãe por aquela situação, de que, agora vou ter que passar ONG, vou ter que ficar comendo, bebendo pouco. Eu podia, mas eu utilizei toda a energia vital que ela me deu de decisão, de fazer escolhas, de ser responsável para tomar uma decisão. E foi o que me trouxe até aqui. E aí eu fiz o processo de coaching. Quando você faz o processo de coaching com branco, é uma situação. E quando você faz o processo de coaching com negro, é uma outra situação. Porque nós temos... Com certeza. Tantas perspectivas, tantos desafios, tantas coisas assim, que é inimaginável para quem não é branco, que só o coach eu entendi que naquele momento, por mais que eu fosse maravilhosa, fosse boa, não era suficiente para dar conta das demandas que eu recebia. Foi a partir daí que eu resolvi, aí eu conheci a terapia floral, da terapia floral
eu fui para a Barra de Axis, da Barra de Axis eu fui para a constelação familiar. E aí, hoje eu tenho um pacote de coach que tem todas essas metodologias, mais o coaching, né? Porque o coaching é um processo que ajuda você... Sabe, Ana, eu tava... Inclusive, daqui a pouco vai ter a live lá no Front, com a Gabi, que é outra irmã que eu respeito, amo, admiro, e eu dei uma entrevista no podcast delas, falando sobre a ideia de coach com a questão racial e a dimensão sistêmica, né? Ancestralidade. E aí eu dizia que o coach é aquela pessoa que te ajuda a acessar, né, do ponto A para o ponto B, e aquela pessoa que sabe como fazer isso. Em média, ou porque já viveu, ou porque é alguém de sucesso na sua própria história e sabe como fazer. Eu estava dizendo que para as pessoas brancas, sobretudo aquelas de classe média, etc., isso não é uma necessidade muito latente, embora eles recorram muito aos coaches, porque dentro das próprias famílias, eles têm um tio, uma tia, mãe, pai, que tem histórias de sucesso, que tem cases de sucesso, e que sabem exatamente o próximo passo a ser dado, a indicação para o próximo caminho. E na nossa história, como pessoas pretas, diante de tudo que a gente conversou no início da live, em relação à história, aos impactos, atravessamentos de tudo que a gente viveu como comunidade ou como pessoas pretas em diáspora, africanas em diáspora, isso é meio mais restrito. Então, todas as vezes que a gente vai buscar um case de sucesso através de uma lente de sucesso que não é nossa, mas que é do mundo que a gente vive, a gente não acha esses cases de sucesso na nossa família, na nossa história, porque a gente não está com um olhar preparado para isso, né? E a gente vai buscar fora. Então, quando a gente consegue acessar mulheres mais velhas, pessoas mais velhas, e não só mulheres, né? Tem o coach Cipriano também, entre outros coaches, entre outros terapeutas pretos, que estão fazendo um caminho muito próspero, muito abundante, muito sólido em relação à orientação para o próximo passo, é muito importante. Bem como reconhecer na própria família, no próprio sistema, como você mesma colocou, o quanto a força que a sua mãe te deu foi fundamental para você dar essa virada de chave e dar o próximo passo. Então, também é um momento aqui, pessoas que estão nos acompanhando, de desmistificar, de quebrar um pouco esse preconceito, essa coisa com a categoria coach. Porque coach, ela tem o sentido e a função de cada demanda, de cada histórico, de cada grupo. E isso é fundamental. Só para complementar aí, Ana. Ah, obrigada. E quando você falou agora, né, que a gente acessa lá fora pessoas que possam nos motivar. E esse é o desafio. Quando eu não reconheço que a minha mãe, uma empregada doméstica que passava 15, 20 horas trabalhando para poder me servir, porque eu comi e bebi através disso, por exemplo, eu não consigo reconhecer que eu sou essa potência. Então, a potência, ela vem do reconhecimento do que o meu pai e minha mãe foram potentes dentro do que eles podiam. E o reconhecimento dessa potência que me torna uma potência. Enquanto eu não consigo enxergar que o sucesso é diferente para cada um de nós e que ele está relacionado com as nossas experiências, e essas experiências são vividas no ontem e ativadas no hoje, criando o amanhã, nós temos um grande desafio em relação a poder ir para o próximo nível. Então, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas, é que elas comecem a observar os pais e a mãe. Primeiro, reconhecer que eles são metade mãe, metade pai. E segundo, reconhecer o quanto os pais foram potentes dentro da realidade deles, né? E principalmente, quando eu penso no sucesso, o que é sucesso? Para a minha percepção, sucesso é eu poder acordar todos os dias e poder escolher o que eu vou fazer no dia, como eu vou fazer e se é importante fazer. Hoje, na quarentena, a gente está tendo essa possibilidade de estar com o nosso sistema, pai, mãe, filhos. O que a gente está fazendo com esse sistema? Nós estamos repetindo o que ensinaram para nós, que nós não gostamos, que nós não temos direito a carinho, que nós não temos direito a ser escutado, que nós não temos direito a ser feliz, ou nós estamos criando ambientes mais positivos para que nós possamos nos relacionar melhor com os nossos.
O sucesso, ele sempre está dentro, nunca está fora. Quando você consegue visualizar e honrar esse sucesso dentro, que é o seu sistema, é impossível não dar certo lá fora. É impossível. Ai, que coisa mais linda. Eu tô anotando aqui, tô fazendo o mapa mental da nossa live, tá ficando linda. Depois eu mando para vocês e mando para você também, Ana. Obrigada. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta importante e polêmica. Como que você acha que diante de, uma das coisas que aparece muito, né? A gente tem um histórico de ausência paterna muito grande. Qual é a dica que você dá para que a gente possa, mesmo aquelas mulheres, especialmente mulheres, e homens também, mas que viveram a ausência paterna, como tomar esse masculino de uma maneira amorosa, para que essa pessoa possa tomar força mesmo daquilo que ela não sabe, não tem referência de como foi, de quem foi, mas ela sabe que foi, porque se ela está aqui, esse masculino existiu. Como fazer isso? Primeiro é a gente entender que os nossos pais, eles só repetem o que eles aprenderam. E tem uma coisa muito forte, sistêmica, o homem preto, ele foi programado só para gerar filhos. Ele não foi programado para ter família. Ele não foi programado para ter família. Então, quando você conversa com uma pessoa, com um homem preto, ele tem 4, 5 filhos. E para ele é natural ir fazer o 6º. Porque ainda não caiu no consciente dele que ele não é mais mercadoria e que ele não é mais só um reprodutor. Então, ele tem 400 anos de história nele, de DNA, que ele repete sem consciência. Porque eles podem fazer diferente. Se você não saber que você tem um problema, você não vai resolver esse problema. E para a nossa população, para a nossa realidade brasileira, isso não é um problema. Porque o sistema quer que a gente tenha cada vez mais filhos e necessite cada vez mais desse sistema. E aí tem uma pergunta que nós mulheres temos que começar a fazer. Será que eu ainda preciso só continuar reproduzindo? Será que eu tenho que continuar só fazendo filhos para o sistema matar? Será que eu tenho que continuar fazendo filhos para a sociedade dizer que é criminoso, que é ruim, que eu preciso ganhar dinheiro com essas pessoas dentro de cadeias? Então, existem 2 responsabilidades, cada um com a sua. O feminino, em questionar se eu preciso reproduzir, se é necessário reproduzir, fazer tantos filhos. E os homens pretos, qual a minha responsabilidade na paternidade? Se eu não tive pai, o que eu posso fazer para me tornar um pai melhor? E isso não quer dizer que você precisa manter um relacionamento doentio. São coisas diferentes. Então, existe um histórico. Então, quando a gente olha... E aí eu estou falando, não estou eximindo ninguém de responsabilidade. Eu só estou lembrando que existe um histórico sistêmico que diz que eu só tenho que reproduzir. E eu só sou melhor se eu tiver com uma pessoa mais clara ao meu lado. Isso é o sistema. E qual é a nossa inteligência? Começar a questionar esse sistema que sou eu. Esse é o primeiro ponto. Não vi meu pai, não conheço meu pai, mas você é seu pai. 50% de você é seu pai. E não tem como negar isso. Não existe o eu sem os 2 que vieram antes, os 4 que vieram depois, os 8 que vieram depois. Não existe. Então, um exercício que vocês podem anotar, vocês podem... em momentos que vocês se sentirem muito angustiado ou se sentirem com uma dor que vocês não sabem qual é, e aí também entra o lugar do não pertencer. Se eu não reconheço meu pai e minha mãe como agentes de mudança e de poder, e não reconheço esse lugar, eu também não me sinto pertencente. Que é o que acontece, você deve ouvir muito isso. Mas eu me sinto deslocada, eu não consigo estar em lugar nenhum, eu não consigo... É isso. É porque você não reconheceu, você não tomou a força do seu pai e de sua mãe. Eles são os maiores, eles são os detentores de conhecimento, você só tem que beber nessa fonte. E a melhor água eu recebi isso com muito amor, entendo o que serve para mim, entendo o que não serve. O que serve eu vou repetir e o que não serve eu vou modificar ou eu vou ressignificar.
Então, se você não tem o pai presente, não conhece, ele está presente, mas ele não é presente porque você não vê, você pode pensar no momento, porque quando a gente fala de constelação, a gente não fala de pessoas, a gente fala de almas. A gente fala de alma para alma. Então, quando a gente se dispõe a utilizar a palavra pai, eu sinto muito, pai, eu sinto muito, pai, eu sinto muito porque eu te julguei, eu sinto muito porque eu não te reconheci, eu sinto muito porque eu não acredito que você é a pessoa ideal, essa carga ela vai saindo. E isso é um movimento sistêmico, é você se libertar de amarras que são criadas pelo sistema ou por nós mesmos, por acreditar que alguém tem que vir nos salvar. Nós podemos nos salvar. E a gente pode fazer isso através dessa visão de sempre utilizar, pensar, sentar num lugar muito calmo, de preferência, ou quando você vai dormir, ou quando você vai acordar, e você respirar e sentir esse masculino dentro de você, e sentir sim muito. Eu sinto muito porque eu te julguei, eu sinto muito porque eu não te aceito, eu sinto muito porque eu cobro coisas que você não pode me dar, eu sinto muito porque eu não entendo você. Porque isso vai gerando em você um sentimento de, cara, eu te vejo, eu sei que você existe, eu sei que você deu o melhor de você, e que eu estou preparado para tomar para mim esse seu melhor. Eu ia falar uma coisa, mas eu vi que tem um monte de pergunta aqui que eu não estava dando atenção às perguntas, me desculpem. A Suede Quinte, presente, seja bem-vinda, irmã, perguntou se sobrepeso pode ser, a pessoa, ela perguntou se a pessoa que vai adquirindo sobrepeso pode ser tomar o lugar do pai na família, se você consegue fazer essa leitura sistêmica em relação ao sobrepeso. Você pode tomar o lugar de qualquer pessoa que você queira. Quando a gente fala de sobrepeso, e aí é uma coisa para a gente pensar, é que quando nossos pais não, os nossos tataravós, eles eram escravizados, eles juntavam coisas para comer. Né? Então eles juntavam pé de porco, juntava tudo que tinha, por isso que surgiu a feijoada, que surgiu tantas outras coisas. E o prazer dessas pessoas era único, o comer. A pergunta que eu faço para você é, o quanto você está utilizando a comida para te eximir ou para te afastar de uma dor, de uma coisa que você não quer olhar? É sistêmico, nosso sobrepeso é sistêmico. Por quê? Porque aonde a gente... é só você pensar as casas que... Você tendo muita grana, você não tendo muita grana. Quando existe o encontro dos familiares. A gente faz comida que parece que o mundo vai acabar. A gente faz tanta comida. Eu, quando eu casei, eu tinha um desafio. Uma, porque eu já não era muito aferida a cozinhar, mas tudo que eu fazia era muito. Porque isso é sistêmico. É uma forma de eu dizer para você eu te amo, é uma forma de eu diminuir a dor da... Como é que eu sempre uso a palavra? Não lembro. Da escassez. Porque nós somos programados para ser escassos, a ter pouco. Então, quando a gente pode fazer comida, o que a gente faz? A gente faz muita comida. E aí, qual a relação que eu tenho com essa comida? Ou você utiliza a comida porque você está repetindo o padrão, ou você utiliza a comida porque você quer eliminar uma dor que você não quer olhar, ou você utiliza a comida como uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, quer dizer, tudo está relacionado a sistema, mas eu tenho a opção de fazer a escolha agora. O que eu estou fazendo? Enquanto você pensar em ter prazeres rápidos, você dificilmente vai conseguir emagrecer. Porque isso, quando a gente pensa em emagrecer, requer da gente que a gente deixe de ter aquele prazer momentâneo de comer aquele chocolate e dizer, comi um chocolate. Nossa, eu estou estressada, eu estou menstruada, eu preciso comer um chocolate. Então, assim, qual que é o significado que eu dou para as coisas, principalmente comida, que me limitam, que me impedem de eu ser a minha melhor versão neste momento? Oh, uau, muita coisa. Eu tô aqui, eu tô entre fazer o mapa mental, porque eu escolhi que todas as lives daqui em diante serão um mapa mental.
que eu acho importante para não perder, né? Além de eu salvar as lives, Ana, eu estou fazendo mapa mental. A última eu fiz também. Que eu acho importante essa linha de raciocínio, né? A gente já falou de autorresponsabilidade, decisão, de hierarquia, né? Que é uma palavra que nem sempre é bem ouvida na contemporaneidade, né? Eu falo como alguém que é de uma geração que nega a hierarquia de um jeito absurdo. Eu tenho menos de 30 anos e fui criada por pessoas mais velhas, no sentido... minha mãe teve eu muito cedo, então eu sempre estive em contato com pessoas mais velhas, nesse sentido, né? Sempre fui uma única criança num lugar onde tinha muitos adultos. Então eu sempre me achei muito adulta. Porque não tinha outras crianças, né? E aí isso é muito complexo, né? Porque a hierarquia fica muito comprometida e causa dor. Eu senti essa dor. Enquanto eu estive num lugar muito próximo do tamanho da minha mãe na minha cabeça, isso me causou muita dor. Quando a minha mãe foi ficando do tamanho que ela realmente é dentro de mim, grande e eu pequena, eu parei de ser controladora, parei de querer dar conta de tudo, fui soltando uma série de coisas e hoje vivo uma experiência de vida muito mais leve. E ao mesmo tempo emagreci, assim, né, para fazer a conexão. Emagreci, me sinto hoje com um aspecto um pouco mais jovem, porque quando eu era mais jovem eu tinha um aspecto muito mais envelhecido, assim, porque realmente estava fora do meu lugar, fora do sistema. Eu pesava quase 18 quilos a mais do que eu peso hoje. E não, aqui não é um papo para dizer que a gordura é um problema no sentido padrão, estético, não se trata disso. Mas de um sobrepeso que pode te incomodar e que você sabe que aquilo não tem a ver com você, né? Com o seu bem-estar, ou não é uma identidade do arquétipo do seu corpo, a sua melhor versão não é essa. Quando você está fora daquilo que você se sente bem, que você sente que é sobre, que está além, que está a mais, né? Que não é sobre você. Então, esse depoimento eu tenho para dar no sentido de complementar o que você está trazendo. Quando a minha mãe e meu pai também, né? Que sempre foi um homem muito presente, um homem que escolheu ser pai presente em vários aspectos. Quando eles foram ficando dentro de mim grandes e eu fui ficando pequena diante deles, isso foi dando para mim muita condição de sentir-me leve e de expressar a leveza, eliminando toxinas, gorduras, retenção de líquidos, né? Então, portanto, emoções que já não faziam mais sentido para o meu corpo orgânico. Isso diz muito sobre psicossomatização. Eu falo muito da psicossomatização, né? Às vezes, eu tenho aqui um ovário policístico. No caso da Ioni, a gente trabalha muito com essa dimensão dos órgãos femininos. O ovário policístico, em geral, tem muito a ver com o ultra, hiper expectativa da família, né? Sobre aquela pessoa, aquela pessoa, no caso, pessoa menstruante ou mulher. E o ovário policístico, ele costuma gerar muita confusão mental. A capacidade criativa, ela não fica ordenada. Ela fica... a pessoa tem muitas ideias, tem muitos projetos, tem muita coisa, mas consegue executar e materializar, concretizar muito pouco daquilo que elabora. Embora tenha muita criatividade, muitas coisas para explorar, para exportar, para manifestar no mundo, mas consegue muito pouco materializar. Então... Eu chamo muita atenção para isso, né? O quanto você está tomando o lado de fora. Nesse caso, não é o quanto você está no lugar do pai e da mãe, mas o quanto as expectativas externas, familiares em geral, ocupam um lugar central na sua vida, eximindo você de viver aquilo que você quer viver. Então, Ana, me parece que é um grande equilíbrio, né? Entre o que a gente é, o que esperam que a gente seja... E o que a gente espera que os outros sejam e se machuca quando eles não são. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro a gente vai falar sobre hierarquia, né? Por mais que a gente tenha um desafio com a hierarquia, mas é impossível avançar se nós não tivermos hierarquia. E principalmente dentro de casa. Nós temos, a hierarquia é tão forte que nós temos dificuldade de nos manter empregados. Porque a gente não quer que outra pessoa diga pra gente o que a gente tem que fazer. Porque a gente se sente de alguma forma superior a essa pessoa em algum momento.
Então, revejam essa questão de, eu sou amiga da minha filha. Mãe é mãe, pai é pai. Quando a gente entra nesse lugar de igualdade, as coisas se perdem. Existe a hierarquia, que é para a gente lembrar que existe alguém que que tem mais conhecimento, tem mais energia, logo mais responsabilidade, e que nós só temos que tomar dessa pessoa, do nosso pai, da nossa mãe, o que é nosso. Se a gente não aprende a viver hierarquia dentro de casa, nós não aprendemos a viver hierarquia na rua, no mundo. E é lógico que isso também é uma herança escravocrata. Né? Tudo é uma herança. Isso também é uma herança escravocrata. Eu vou dar um exemplo muito simples. A minha mãe nós tivemos pai, minha mãe foi casada durante um tempo, e minha mãe teve 3 filhas. E dentro da minha família, assim, foi muito claro a questão da hierarquia. Hoje, eu tenho mais 2 irmãs e nós temos relacionamentos muito positivos, porque quem determina sou eu. Eu sou a mais velha. Entende? E o determinar não é dizer o que elas têm que fazer, é elas lembrarem que elas têm alguém que elas podem contar se elas precisarem. É disso que a gente fala de hierarquia. A gente respeitar quem veio antes e entender que ela tem um pouco mais de conhecimento que você. Logo, ela pode ser a sua porta de entrada para um novo mundo. O quanto você está utilizando a sua família como uma porta de entrada para o mundo, para um novo mundo. Então, hierarquia é isso. A gente respeitar quem veio antes e aprender com essa pessoa que veio antes. Isso não quer dizer que essa pessoa está certa. Isso só quer dizer que é mais uma possibilidade. Então, pensem nisso. O quanto eu posso utilizar bem a hierarquia a meu favor. O quanto eu posso utilizar a hierarquia para me ajudar e ajudar quem vai vir depois de mim. O quanto eu posso usar a hierarquia nos meus relacionamentos. O quanto eu posso usar a hierarquia no meu trabalho. Quando a gente utiliza a hierarquia, tudo fica mais leve. Sabe por quê? Porque a gente não toma o lugar do outro. Cada um com a sua responsabilidade. Tá bom? Falando em hierarquia. Quando a gente fala em não se achar o suficiente, a gente está falando de autoestima e isso a gente aprende dentro de casa. Então, hoje, se eu consigo me expor, se eu consigo fazer o que eu faço, eu devo a uma família que sempre me lembrou que eu sou potente. Teve gente que a mãe sempre falou, você não é boa o suficiente, você não vai dar conta, porque isso, porque aquilo. E ela não falou porque ela era ruim ou porque ela achou que você não era. É que ela acreditava que se ela falasse daquele jeito, ia te fortalecer para você fazer escolhas diferentes da dela. Então, observem o que vocês ouviam. Né? Então, eu moro com a Márcia, e a Márcia sempre fala, gente, é impossível. Ela passa pelo espelho e fala, sou linda. E é isso, eu preciso treinar esse ser linda todos os dias. E isso tem a ver que eu aprendi dentro da minha casa? Não aprendi. Eu vou ter que reaprender. Eu vou ter que olhar... Peraí, para tudo. Vai acabar. Então, para não perder essa live, em nome de todos os orixás, eu vou derrubar, salvar e a gente volta para concluir, Ana? Pode ser assim? Tá bom, pode. Já volto. Gente, tá. Volta com a gente para a gente terminar, por favor. Tem um monte de pergunta aí. Você tem que pegar para depois responder. Tchau.